Olá, amigos! Vou começar um novo projeto de vídeos, onde eu vou entrevistar algumas pessoas, um bate-papo, não é um podcast, né, mas é uma conversa. E esses convidados, espero que tragam informações importantes para você de saúde, bem-estar, estilo de vida. Né? E esses convidados, nesse primeiro momento, eles têm uma peculiaridade, é que eles vivem no esporte e vivem o esporte. Então, são pessoas que eu admiro, estão perto de mim em algum momento. Esse primeiro nicho vai ser profissionais aqui da Zona Norte. E eu quero que vocês os conheçam, porque são pessoas muito importantes para muitas pessoas e vão agregar muito no quesito saúde e bem-estar para vocês. Tá? Então, espero que vocês sigam esses vídeos aí, que vão ser bem legais, espero que sejam. Né? E de cara aqui eu trouxe para conversar aqui o André Massa. André Massa, ele é treinador, educador físico, ele é nutricionista, tem alguns cursos, né, algumas especialidades em nutrição esportiva, em psiquiatria. O que mais, cara, que você fez aí? Conta pra gente. Neuropsiquiatria, fiz nutrição estética, fiz o Cefit Unifesp, que também foi de nutrição esportiva, né? Estou numa nova de bioquímica aí, legal, maravilhoso, que eu estou pensando no mestrado. E a gente precisa estar sempre atualizado, né, João? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite aí, cara. Uma honra estar do teu lado e você ter me escolhido para estar aqui. Você é brother, irmão. Você é brother e um brother que eu admiro, né? Por isso que você está aqui. Como eu falei, quem é de verdade é de verdade. Quem é de mentira está fora da gente. Obrigado, senhor. Eu conheci o André como? Eu atendi alguns pacientes que ele levava no meu consultório. Exatamente. Né? Então ele era interessado pra caramba, ele levava os alunos dele como personal trainer para passar em consulta comigo, ele começava a perguntar as coisas. Eu sempre vi, esse cara quer saber, né? Ele não é entrão, ele tá ali de curioso, né? E aí começou uma amizade, depois ele passou comigo também em consulta, e eu comecei a treinar com ele. Mas eu não paro com o treinador porque eu gosto de aprender cada um. Eu aprendi muito com esse cara aqui. Cada um tem uma particularidade, né? O André é um treinador que treina com você, né? Dos poucos. Ele tá ali treinando, vambora, mais uma. Então ele participa do treino, ele interage muito com você, não é um contador de repetição, nem um montador de anilha, né? Não, eu gosto disso, eu gosto muito. E como é que você começou a gostar? Conta aí pra gente. Cara, vou te falar, a minha introdução no esporte foi assim, cara. Eu venho de uma família, né? Sou baiano. E os meus tios eram uns caras que, assim, não eram assim exímios, treinadores ou que gostavam muito de treinar, mas eles eram muito ativos, cara, fisicamente. Com físicos, assim, esbeltos, sabe? Eram pessoas, assim, que esbanjavam, né? Saúde. Eu falo que eu tenho tios e irmãos, né? Eu fui criado com minha avó e os meus tios eram meio que irmãos. Então um tinha um quê de capoeira, o outro gostava de musculação, e aquilo ali foi me levando para aquele universo. Falei, caramba, eu quero ter esse mesmo nível de performance. Eles tinham muito boa performance, isso sempre me encantou. E aí, conforme eu fui crescendo, a gente vem de uma época lá, né, que a gente via muito filme de ação e tal, e, né, cara, eu achava o máximo aquilo ali, era louco para entrar na academia. Na primeira oportunidade que eu entrei na academia, cara, que eu vi aquele universo, poxa, eu falei, caraca, acho que eu me encontrei. Eu falo pro meu filho, né? Eu falo, a melhor coisa da tua vida é você se encontrar no que você quer. Você saber o que você quer. Depois que você sabe o que você quer, cara, o resto é só detalhe. E ali, cara, comecei a viver a musculação, treinando todos os dias, fazia capoeira junto. Eu gostava de fazer tudo, né? Eu falo para as pessoas, eu gosto de esporte. Eu fiz boxe, capoeira, corrida de rua, musculação, eu me embrenhei em tudo, assim. Jogou peão, peteca, bola de gude. Essa aí acho que foi a base, né? É a nossa base. A gente tinha muita atividade da rua, assim, era demais, diferente de hoje, né? E aí, como é que falou? Agora eu quero aprender isso mais fundo, quero ser um educador físico. Foi automático isso aí que rolou na sua vida? Na verdade, não. Na verdade, eu falo que a musculação me escolheu. Eu pela introdução, gostei muito e comecei a ler muito. Eu lembro que meus tios tinham umas revistas bem antigas aqui, que só quem é da época vai saber, lembra de Mr. Vigor? Era em preto e branco, nós tínhamos o Jornal da Musculação. Sim. Era jornal mesmo, pô, que a gente recebia.
E eu falei, caraca, eu lia muito aquilo, eu queria entender muito como é que eram as bases de treinamento, e na época não tinha tanta coisa como se tem hoje em parafernália, né, meu? E assim, foi muito interessante. Tinha muita informação, não tinha, foto, né, cara? não tinha. Era foto, você tinha que... Não, a informação era... Os aparelhos eram todos feitos de serralheiro. Serralheiro, os caras que faziam, exatamente. Ferreiro, né? Os poucos que a gente tinha, acho que era a Pórtico e a Vitale, acabou. Era coisa muito doida. E eu fui entendendo mais assim, interagindo com os outros caras que já era da musculação das antigas ali. Você estava em São Paulo ou estava lá Nessa época eu estava aqui. Eu vim pra cá cedo, né? Eu vim pra cá em 85. Voltei um ano pra lá, depois eu voltei pra cá de novo. E vivi o esporte mesmo aqui em São Paulo. Quando eu estive na academia que realmente comecei a... Foi contratado por uma academia. Fui contratado pela academia. O cara falou, fica aí, porque eu vou sair. Comecei a lhe dar aula e a galera gostou. Falou, pô, não, ele dá aula muito bem. Naquela época não se exigia ter educação física, não era assim, né? A gente não precisava do CREF naquela época, né? E virei o instrutor de academia antigamente, né? Hoje instrutor a gente fala de autoescola. E comecei a dar aula pra galera. Dali, cara, uma academia me via, eu quero que você dê aula lá pra mim. Eu trabalhava sempre muito bem, porque eu amava aquilo ali. E com isso, conheci José Carlos dos Santos, um fisiculturista, que é um cara aí que ele é exímio treinador como atleta, 8 vezes campeão mundial. E esse cara, juntamente com o dono da academia, falou assim, esse rapaz ele tem potencial para competir. Aí eu falei, caramba, eu era muito seco, assim, de físico, né, uma qualidade muito boa. E ele falou assim, cara, eu preparo você para entrar nos campeonatos, tá afim? Eu falei, pô, cara, 8 vezes campeão mundial, como não vou perder essa oportunidade? Eu gosto disso aqui, cara. Caraca, entrei, tinha um campeonato que chamava Novos, acho que isso foi em 97, se não me engano. Aí entrei nesse Novos, cara. O cara falou assim, você tem qualidade para entrar em 2 categorias. Na juvenil, porque né, eu era abaixo de 20 e poucos anos lá. E entrei na sênior, entrei nas 2. Cara, eu fui campeão nas 2. Pô, que legal, já me senti o máximo. Falei, pô, caraca, agora ferrou, né? Agora eu sou um cara. Aí depois tinha um outro que chamava Estreantes Paulista. Isso. E aí fui para esse Estreantes, cheguei lá. O Zé Carlos, ele teve um problema pessoal, acabou não indo. Fiquei sozinho no campeonato, não sabia me aquecer sozinho e tal, estava na total dependência. Foi até onde eu conheci o Arquimedes. Tá, legal. Ele foi um cara assim fantástico na minha vida, me ajudou ali a me preparar ali no backstage para subir. Quando eu cheguei na fila vai entrar categoria. Ele tinha me aquecido, ele viu que eu estava sozinho. Vem cá, brother, tá sozinho, tô. Acabou de me pintar, a pintura tá tudo errada, tudo. E aí ele falou, vem, vamos pra fila. Já aquecemos. Ele me aqueceu e tal. Aí eu falei, você vai entrar em qual categoria? Ele falou, na tua. Eu falei, caraca, você jura, brother? Legal, cara. Eu falei, cara, tu vai entrar na mesma categoria e tu me ajudou a me aquecer. Tá certo que eu não era páreo para Arquimedes na época, cara, ele já estava correndo no circuito um tempo. E aí eu falei, pô, cara, eu achei o máximo a atitude dele. Falei, pô... Falei, cara, caramba, admirei ele ali. Falei, cara, que interessante. Como é que você vai competir com um cara na categoria e você vai colocar o cara num nível legal, bem aquecido? Falou, agora você tá bom, vamos subir. Me pintou. Falei, caraca, foi fantástico. Enfim, competi nessa categoria aí. Claro, não ganhei do Arquimedes ali, porque essa foi a sênior, eu entrei na juvenil. Na juvenil eu ganhei, que não era dele. E na sênior eu fiquei em 3º lugar. Mas, bom colocado. Fui pro Paulista pela juvenil, ganhei o Paulista, fui pro Brasileiro. Do Brasileiro, ganhei o Brasileiro. Falei, caramba, tô demais, meu irmão. E aí, agora eu falei, pô, tô fantástico mesmo. E aí, cara, eu recebi um convite para ir para Abu Dhabi, Emirados Árabes, para competir no Mundial. Na época, não é que nem hoje, que tem patrocínio pra caramba e tudo mais, né? Então, assim, a Secretaria de Esporte não tinha dinheiro para enviar todos os atletas na época, né, meu? Então, acabei ficando de fora e falou, mas se você tiver como ter um patrocínio para que te envie, a embaixada vai estar lá e a galera vai te recepcionar para, né, competir. Infelizmente não ocorreu, mas Deus sabe todas as coisas. Continuei no esporte, competi no Sul-Americano, fiquei em 3º, fui tentando subir categoria. Cada vez que sobe é um pouco mais difícil, aí o nível vai ficando mais alto, inclusive por outras questões que eu não quis, né, entrar. Mas, cara, foi assim, excelente. Eu falo que foi uma escola absurda o fisiculturismo para mim, né? Como o Valdemar Guimarães fala aí, que a gente conhece ele, um cara totalmente old school aí, né? E a gente leu muito livro dele como base, né?
E ele diz que, cara, o trem da história mesmo, da musculação, de preparadores, está no fisiculturismo. E quem não tem essa base perde uma grande fatia do bolo ali mesmo de poder trabalhar com pessoas com potencial melhor financeiro. Então, assim, eu tive isso. Quando que você sacou, assim, que você poderia individualizar, personalizar mais os teus alunos e parar de sair dessa parte de treinamento em massa, assim, de sala de musculação? Quando você sentiu que você tinha esse potencial depois dessas competições, porque essa profissão, personal trainer, ela é mais ou menos que nova, né? Assim, tem uns anos, assim, quando que você falou assim, pô, eu vou ter êxito nisso? Como é que você... Então, a gente já é de um tempo mais, né, João, mais lá para trás. Quando a gente via falar de personal trainer, a gente ia falar de Nuno Cobra, lá no Rio de Janeiro. Não tinha muito aqui, não, era pouquíssimos, né, cara? E assim, eu fiquei muito tempo na sala da musculação ainda. E eu falo que a gente vai conhecendo pessoas, você vai adquirindo mais conhecimento, tem pessoas que te impulsionam. Eu costumo jogar uma frase muito legal no Instagram, que eu digo assim, que lá no topo todo mundo está se ajudando. Sim. E eu realmente assim, alcancei ao topo assim, de entrar nas academias mais legais. E assim como eu conheci você impulsionou muita coisa na minha vida, eu sou muito grato a você por isso, você sabe disso. Eu tive outros alunos que falavam assim, André, você está dentro da academia, cara, para você ter um tremendo potencial, você é um cara diferente. Eu falei, pô, obrigado, né? Inclusive o John Japa, ele era, né, o cara multi-empresário, o cara, né, fenomenal. E ele falou assim, dentro da academia, você é academia. Você precisa de um CNPJ, você ser um cara lá fora, todo mundo conhecer o André Massa. Você, inclusive, você aqui dentro dessa academia, X, que era o nome da academia, ele falou, você é isso aqui. Você não é o André Massa, você é essa academia. Sai daqui. Eu falei, cara, juro, John, eu não tenho essa confiança em mim. Ele falou, para com isso. Eu falei, se joga, meu irmão. Se joga porque você tem potencial. A partir daí eu comecei a pensar diferente, né? Aí, poxa, eu queria conhecer muito mais, entender mais, fazer os cursos da federação, né, da musculação, né? E Instituto Biodelta, na Teodoro Sampaio, com o Dr. José Maria Santarém e tudo mais. E eu buscando informações. E falei, poxa, eu preciso conhecer mais médicos e tal. Eu vim conhecer você depois, mas eu tinha um aluno que passava no Dr. J, no Jardim América e tal. E eu fui lá para apresentar meu trabalho para ele, paguei uma consulta. Ele falou, você é incrível, você veio aqui, pagou uma consulta para que você queria o meu contato para poder associar os meus pacientes para você dar personal. Ele achou incrível. Eu falei, eu estou disposto, cara, a trabalhar agora. Eu vejo assim, tem uns caras que chegam comigo, doutor, na academia, sabe que eu tenho um nome aqui na Zona Norte, me indica aí uns alunos para personal. Eu falei, mas qual é a sua história, cara? Você se formou ontem, você já quer sentar na janelinha? Eu, por exemplo, a minha carreira médica, comecei a atender plantão em hospital, depois eu fui atender convênio, para ter minha clínica privada, para ser um personal dos meus pacientes. Pô, isso demorou quanto tempo? E os caras de hoje, eles já querem se formar sendo personagem. Então, ó a história do cara, entendeu? Para ele ter esse know-how de individualizar um treino, olha que ele passou e ainda passa. Porque ele dá treino ainda. Sim, ainda trabalho com essa parte. O cara lê, entendeu? Tem uns alunos ainda que são fiéis seus, né? Cara, eu tenho um aluno de mais de 20 anos, né? Então. De mais de 20 anos. E quando eu falo para eles assim, cara, já tá chegando no fim, gente, eu vou parar. Pelo amor de Deus, quem vai dar aula pra gente, né? Inclusive você conhece aí, ele vai falar, a esposa dele fala assim, se tu parar de dar aula para ele, ele não vai treinar com mais ninguém, ele vai parar de treinar. A minha preocupação é essa, eu falei, não, eu vou arrumar alguém para ele e tal. Mas realmente, João, você tem toda a razão. Hoje, cara, é muito raso assim os profissionais que nós temos, né? É muito superficial o conhecimento, não buscam embasamento realmente. Na minha época, com tudo que eu conhecia do fisiculturismo, você vê, eu já estava alguns anos depois do fisiculturismo na academia, porque eu quis tirar um pouco daquela mentalidade também do fisiculturismo, né? Eu tinha um pouco de alienação, pelo menos para a época. Hoje eu vejo que tem muita gente diferente que busca conhecimento dentro do fisiculturismo, mas naquela época eu era um pouco alienado. Eu falei, não, eu quero mais, eu quero conhecer, eu quero estudar, eu quero saber. E ainda se sentia. Hoje você vê assim, o cara faz um curso aí online, hoje estamos tendo graduação online, cara. Então assim, e o cara chega cheio de direito na academia, como se ele fosse a autoridade total. Máxima. Eu falo, nem aprendeu a servir as pessoas ainda na academia. A dificuldade antigamente gerava
seres humanos fortes, profissionais bons. Exatamente. Hoje tem a facilidade e só estão sendo gerados profissionais fracos, né? Cheio de ego. Você aprender um exercício, você tinha que ficar olhando, entendeu? Aprendendo, namorando um professor bom. Hoje, quanta informação tem, né? Então, o que você vê de mudança aí, além, tipo... Cara, esse cenário atual, vou te falar que é realmente complicado. Eu vejo assim, por mais que nós tenhamos informações pra caramba rodando na internet e tudo mais, cursos e... O que acontece é que acaba deixando as pessoas totalmente assim desencontradas de tanta informação, né? E realmente assim, você ter conhecimento, primeiramente, eu acho que assim, você tem que ter uma base, né? Não só a teórica, mas você precisa ter o conhecimento prático. E você tem visto aí rodar da academia, sim, você olha assim, de prático, os profissionais, não estou aqui julgando, acho que cada um faz o que quer da tua vida, mas, cara, poxa vida, você vê os indivíduos assim, que eles parece que não sofreram vivência daqueles que estão tentando passar para os outros. E é complicado. Então, é um cara que geralmente tem muita falácia, mas não tem aplicabilidade. Fora que o compromisso profissional, hoje em dia, é notável quando você vê um cara dando aula, ele sentado no chão, ou encostado no aparelho, ou com o celular na mão. Eu vejo que essas informações, elas têm uma grande parte delas estão preocupadas em o profissional se promover do que ele prestar a informação correta, né? A gente faz um vídeo, uma postagem para informar. A notoriedade é a consequência da informação. E totalmente inverso, né? Se o cara quer ganhar notoriedade, independente da informação que ele estiver dando, ele quer o like, né? É justamente isso. A moeda hoje é o like. Então, se ele estiver ensinando um exercício totalmente esdrúxulo, errado, se ele tiver like é o que importa. Né? Exatamente, eu vejo isso. Eu vejo o profissional que está procurando ter um fã-clube. Não é um cara que está tentando contribuir com a sociedade, não. Isso aí, é isso que eu acho que cada um, cara, tem que saber, assim... Ontem eu tive com um amigo meu lá no consultório, a gente fez uma reunião para discutir algumas coisas e colocar umas ideias na mesa. E a gente estava falando assim, cara... a gente estava tentando buscar assim, ele me perguntando, né, e falando assim, qual a tua missão? E você fala assim, as pessoas têm que se perguntar, André, qual é a missão? Eu falei assim, Johnny, eu tenho a minha, realmente eu tenho a minha. E ele falou a dele, foi interessantíssimo, assim, nós até entramos assim numa questão assim mais de comover mesmo, assim, fala, caramba, que legal, que bonita tudo isso. Contamos a história um pro outro, assim, quando você olha para esses caras assim, você não vê missão. Não faz sentido, like, João. As pessoas, pelo amor de Deus, isso eu acho que é raso, né, cara? É totalmente raso. Porque tem gente que compra ainda, mas infelizmente esse mundo mudou demais. Mas compra mentira de mentira. Exatamente. Você falou uma coisa que é justo pra caramba. A gente sabe quem é de verdade, velho. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E realmente a gente vê muita mentira. Pra mim, eu vou te falar, a musculação, a academia hoje, o mercado fitness hoje, assim, de certa forma, você vê que eu transitei assim, bem, né, a minha área, porque de um lado, cara, eu tô vendo assim, né, você vai conversar com o Emerson, ele falou assim pra mim, né, ele me chamou de Bahia, falou, ô Bahia, você que fez certo, isso aqui tá acabando. Eu creio que esteja acabando, mas está mudando demais. Tá. Não é uma mudança positiva, tão positiva assim, né, as pessoas estão muito desencontradas, nesse sentido, acho que tá uma categoria muito de ego, para relacionar realmente o que era a missão da musculação, do esporte em relação à saúde. Já puxando esse gancho, foi uma das causas ou como é que você deu estalo para buscar uma nova profissão? Foi duas coisas. Essa não é que foi uma assim, eu acho que se tem muita gente partindo para o lado ruim e você continua mantendo a tua mesma missão, você vai acabar se destacando. Eu digo que o mercado ele é seletivo. Tá. Ele é seletivo. Você mantém o teu modelo de trabalho lá no teu consultório. Tem muita gente, não gostei, papapá, meio gente mimizenta, não gostou. Cara, são verdades. Antigamente, cara, o médico falava uma coisa e pronto, todo mundo, amém, é isso, fechou. Por quê? O cara sabe o que ele está falando. Hoje você tem que ter um tremendo tato para falar com as pessoas. Agora você vai ficar mudando, cara, se reorganizando para colocar pessoas ali na tua lista, poxa vida, você perde tua essência, tua identidade. Sim. Então, assim, eu acho que eu me destacaria mesmo com esse mundo, porque a gente vai ficar com pessoas que têm o mesmo pensamento que o nosso, que realmente sabe o que é de valor. Né? Então, mas eu não saí por isso, não. Um dos fatores mesmo, assim, né,
também pela questão do cabelo branco, é você buscar um pouco mais de qualidade de vida e ter tempo para coisas que eu gosto de fazer, tipo estudar, né? E assim, vai te levar mais adiante. A sala de musculação toma um tempo. Sim. Ele gera o esgotamento físico e acaba chegando pro mental. Quando eu chegava à noite em casa, eu falava, cara, eu queria dar uma lida aqui. Na hora que você vai ler, você não tem nenhum... Cara, você não tem nada de ânimo, assim. É um esgotamento absurdo. E eu falei, poxa vida. Eu falei pra minha mulher, eu quero, né, entender mais. Eu amo bioenergética, entender fisiologia atrelada à bioquímica, entender nessa questão de bioquímica de alimentos e tudo mais. Eu falei, não vou conseguir fazer isso aqui. Eu acabei realmente tirando uma grande parte dos meus alunos, né, defasando financeiramente para poder estudar. Mas eu me preparei para isso aí, consegui fazer. Aí foi que eu fiz a transição, porque eu estou onde eu gostaria de estar. Eu gosto de estar no consultório, eu gosto de ter a mesa, eu gosto de atender as pessoas, ouvi-las mais perto. E eu vi que você ama fazer isso. Cada vez que eu levava meus pacientes lá e via você explicando, eu falei, caraca, velho, quero fazer isso aí, olha que legal, velho. Eu levei um paciente meu lá algumas vezes e eu vi o João atendendo, explicando. Você desenha na folha as coisas. E eu ficava ali, eu falei, poxa, eu não quero ficar só ali no personal trainer, eu quero fazer isso aí, ó. Eu falo que a minha vontade mesmo era fazer medicina. Hoje é uma coisa assim, não digo que seja distante, mas é uma coisa integral, né, cara? Então, assim, eu me atrelando, me aprofundando mais a conceitos de família e tudo mais, eu vejo que fica ali um pouco distante, mas eu exerço o meu papel como eu gostaria na nutrição ali e me satisfaz tanto quanto, sabe, cara? E me permite estudar, isso é muito bom. E você vem crescendo, a gente está acompanhando você, né, cada vez mais. Graças a Deus. Tá rodando aqui como nutricionista, meio que referência. E aí, cara, como é que é essa vibe aí de consultório? Tá? Cara. É legal, né? Novos desafios. Eu conto uma história que eu estou formado há 34 anos. E aí eu sentei para jantar com uma reunião médica, aí chegou um médico lá, falou assim, pô, João, cara, eu te admiro já, eu te sigo e tudo. Como é que você aguenta até hoje atender esse monte de paciente? Eu falei, cara, porque eu gosto. Aí ele me olhou assim com uma cara, né, tipo de merda, assim, tipo... Aí parece que é Deus, né? Na segunda-feira eu chego no meu consultório, eu chego antes, me arrumo todo e tal. Aí abri o computador e estava na página do Instagram. Aí tinha uma frase desse mesmo cara, assim, iniciando a semana com a coisa que eu mais amo fazer, atender meus pacientes, entendeu? Entendeu? Ai, pô, cara, é hipocrisia, né? Aquilo me chocou, eu falei, vontade de falar, o que você falou que não estava mais aguentando? Pô, sei lá, você achou de repente? No final de semana você escutou mudou? Agora você já ama? Cara, e aí? Como é realmente isso, João. É realmente amar. Você acabou falando tudo aí. E é isso mesmo. Quando eu entro ali no consultório, não que eu me transforme no consultório, eu já sou isso pessoalmente. Mas quando eu sinto aquela atmosfera que eu estou ali dentro, falo, poxa, meu lugar, sabendo de onde eu saí, até chegar ali e montar aquele consultório, eu agradeço a Deus primeiramente, entrego ao Senhor aquilo ali, as consultas, que eu possa ser conduzido da melhor forma para melhorar a qualidade de vida da pessoa, a saúde dela. Eu entrego minha cabeça para Deus. A primeira tem que ser igual à última, né? Exatamente, perfeita colocação. E é isso, cara. Na hora que eu tô ali fazendo isso aí, que entra uma pessoa, máximo de atenção para essa pessoa, eu tô escutando, não o que ela tá me falando, eu tô escutando a alma dela. Sim. Às vezes nem tudo é aquilo ali que ela tá me dizendo. Sim. Tem muito por trás. Muito por trás, né? Principalmente assim, quando eu fiz essa pós-graduação em neuropsiquiatria aplicada à prática clínica, você aprende a ouvir e você começa a ter manejos, não só assim na questão estética da pessoa, é legal? Porque a estética também está relacionada à tua saúde, né? A sua saúde emocional vai converter na tua saúde física. Mas, cara, quando você começa a aprender a manejar, porque a pessoa precisa de uma neuromodulação, uma neuroregulação para melhora de um parâmetro de sono, que eu digo que é a raiz de tudo ali, e essa pessoa começa a se sentir melhor, e ela fala, olha, o que você fez me ajudou demais. Não é por ego, não. É por você falar, poxa vida, tá dando certo. É verdade. Preço, né, não tem preço, cara. Você receber pelo teu serviço é o justo, mas você ser valorizado por isso, putz, não tem preço. O resto vira consequência.
Pode falar assim, você tá o nome. Tá, eu sei. A galera tem que falar, André, olha, eu vejo pelo o Google ali, quando vai comentar, o pessoal deixa lá, né? E eu vejo, assim, as avaliações, a galera coloca, né? Ontem eu vi uns, assim, fantástico, né? Tem uma moça aí que ela tá se formando em medicina e quer ir para fora e tudo mais. E a gente conversou, assim, numa sintonia, falando de saúde. Ela fez uma avaliação que eu fiquei lendo ontem, assim, ela me emocionou. Sim, eu falei, que legal, cara. O dinheiro é consequência de um bom trabalho. É só uma consequência. Conta uma história legal aí, que você... Uma situação que te marcou aí, um paciente seu que, putz, chegou e te... tu já deve ter muita experiência aí nesse curta jornada de consultório. Tenho. Eu tenho algumas, né? Mas, tipo, conta aí uma sua Isso é muito gratificante. Sim, cara. Olha, eu vou falar que praticamente todos têm uma experiência mais ou menos ali igual, né? Você sabe que o paciente, ele chega desconfiado, né? Sim, sempre. Eu brinco, né? Não falando de uma forma pejorativa, mas parece, sabe, um cachorro de rua quando ele fica cabreiro com você para saber se você tem conhecimento, se você sabe ter manejo, se sabe trabalhar com ele direito. E você sabe que o primeiro mês ali, quando você faz um manejo na vida dele, é meio desacreditado, parece, né? E eu tenho alguns, assim, que chega até meio desdenhando. A gente sabe que a gente tem uns pacientes de um nível financeiro um pouco melhor, e às vezes tem um que chega, né, meio querendo dar ordem na sala, né? Sim, você deixa até ali com um pouco de limite, deixa. E depois de um tempo, né, sem citar o nome, um paciente desse chegou para mim e falou assim, cara, vou te falar, eu vim aí porque me falaram de você e, cara, de verdade, meu, não acreditava que você fosse me conduzir a um trabalho. Já tive trabalho com médicos aí que eu paguei muito caro mesmo. E esse cara, tava com a saúde assim, um pouco avariada quando a gente olha nos exames ali, faz uma leitura cruzando informações ali, né, de forma mais fina. E a gente conseguiu regular muita coisa. Esse paciente, ele perdeu 16 quilos, ganhou 3,5 quilos de músculo. E ele era um cara assim, que tipo, ele não tinha nem coragem de viajar sozinho porque tinha medo de passar mal, várias coisas assim meio psicossomáticas, né? E hoje ele é um cara que ele faz viagem de moto, vai para outros lugares e tudo mais. Legal, ele tá bem pra caramba, ele é grato pra caramba, ele fala com os amigos, ele me entregou a família dele para cuidar e ele confessou para mim, não acreditava, quando eu vim, passei a primeira vez, aí eu tive um resultadinho, voltei, você veio falando umas coisas assim, cara, que expressou conhecimento. E eu falei, que bacana, que realmente ele era desconfiado. E essa mudança, assim, ele confiar a família, os amigos dele, a roda de amigos dele, você fala, caraca, meu, que bacana. O cara te vende de graça, de né? graça, ele quer o bem-estar que ele ganhou. Mas é propaganda, mas foi muito like é legal para quem gosta de rede social, de ego e tal, né? Mas cara, o cara te vender porque ele gostou de você é o que e ele é patrãozão, ele falou assim, eu vim aqui, cara, desconfiar de você, uma clínica aqui na Zona Norte, costumava passar na Zona Sul, não sei o quê e tal. Aqui, e ele confessar aquilo foi engraçado, a gente tomou café junto, demos risada pra caramba. Hoje ele é tipo um amigão meu, né? De paciente que vira amigo teu ali. Isso foi bem marcante para mim. E por falar nas redes sociais, como é que você se sente quando você assiste o vídeo? Porque agora a moda é ser falso profeta, né? Meu Deus. Isso aqui é para isso. Milagroso. Gente lendo exames, você tem que pedir esses 3 exames para fazer o diagnóstico. Esse aqui, você vai comer isso que vai curar o câncer. Esse aqui vai trazer seu marido de volta. Esse aqui vai curar, coma isso, entendeu? Isso virou, né, a prática em busca de notoriedade, onde a informação é o que menos interessa. Isso te incomoda, cara? João, me incomoda bastante, mas eu aprendi a abstrair um pouco. Senão você fica um cara muito chato, sabe? E eu comecei a abstrair um pouco. Eu abstraí, cara. Porque assim, toda hora aparece assim, por exemplo, até representação de produtos mirabolantes, né, miraculosos e tal, para você passar para os seus pacientes. Você sabe que, cara, não é aquilo tudo. Principalmente quando você começa a se embasar muito conhecimento, por exemplo, ver farmacodinâmica ou a ação de determinado nutriente ou suplemento ali para melhora daquilo que está prometendo ali, que na verdade não é. A gente sabe qual é o básico, mas muitas vezes quando você vai falar isso diretamente para alguém, a pessoa desacredita, ela quer um milagre.
E a indústria fitness se aproveita disso aí. E o pessoal fica vendendo. Aí vira e mexe, aparece alguém, André, eu tô com isso aqui, o que isso aqui faz isso aqui, você vai amar, vai ter que... Cara, não é isso, velho. É melhor que tal coisa que tá rolando na atualidade. Eu aprendi a abstrair um pouco, sabe? Eu pratico a nutrição, né, por mais assim, de gostar muito da esportiva. Quando eu tive no Cefit Unifesp, eu tive aula com um cara que me fez apaixonar pelo clínico, né? O Cláudio Chinaglia. Eu tive um corpo docente maravilhoso, Murilo Dátilo e tudo mais, pessoal do COI, do COB, né? Comitê Olímpico. E era maravilhoso. Então, assim, a gente aprendeu que era a nutrição mais raiz, de verdade mesmo, tratar a pessoa com alimento e esquecer essa parafernália que a pessoa está inventando hoje, que fala que é o melhor. Porque a raiz vai levar a uma subespecialidade. Por exemplo, se você não começa a tirar o cara que nunca treinou com uma nutrição raiz e depois especializar a nutrição dele para esportiva, é o caminho normal, né? Exatamente. Não adianta você ficar só no esportivo e o resto, e a grande massa, que precisa do feijão com arroz. Então você perde, às vezes você fica tão nicho ali, nutrição esportiva, e o cara que não treina, que quer treinar? Você já vai entrar com um negócio específico com ele? Claro que Tem que você sempre entender isso aí muito bem. Exatamente, individualizar, né, João? Isso é interessante. Eu tenho uma formação em nutrologia, né? Eu prescrevo algumas orientações nutricionais para alguns pacientes. Eu acho que isso é de suma importância, e quando eu vejo uma dieta bem feitinha, assim, pro cara, eu fico mó feliz. Porque às vezes te questiona, não, o cara te passou isso? Mas você sabe qual foi o papo que ele teve no consultório com o médico, com o nutricionista? Nossa, mas o médico deixou ele comer 2 pães franceses, mas ele comia 8, pô. Ninguém sabe. Às vezes quem olha de fora fala assim, o cara te passou isso aqui, iogurtinho, com não sei o quê. Cara, você sabe que o iogurte, por exemplo, contém probióticos, ajuda a melhorar ali a questão microbiota. Não sabe o que aconteceu. Doutor, não abre mão do iogurte. Eu quero comer esse iogurte. Exatamente. Entendeu? Então, você é questionado às vezes sem, né, de graça. O papo, o consultório ali vai além. Vai além. Entendeu? Eu entendo o que você quer dizer. Quem vê de fora algum tipo ali de prescrição e tal, porque você está acompanhando o teu paciente, quem olha de fora quer rechaçar você, mas ele não sabe qual é a necessidade do paciente. Quem fez a anamnese é você, quem fez a relação de sintomas clínicos para saber o que ele precisa e a orientação pro momento, pelo menos, para aquele momento era aquilo, é você. Sim. E quem vê de fora, cara, muitas vezes quer julgar, mas eu abstraí, cara, eu abstraí totalmente. E assim, realmente é a gente procurar conversar com o paciente e fazer com que ele entenda. Eu falo que geralmente quando eu estou trabalhando com o paciente ali, outro dia, né, só para contextualizar, foi muito engraçado. Me ligou uma mulher perguntando assim, qual o valor da consulta? E eu, né, aprendi que valor é uma coisa, preço é outra, né? Se eu fosse falar por valor para ela, não tinha como explicar. Mas aí eu falei, você quer saber o preço da consulta? O preço da consulta, quanto é o preço? Eu falei, mas aí você quer aprofundar um pouco mais, para você entender qual é a necessidade da pessoa, falar o preço de cara, nem é assim, né? Eu falei, mas quem te indicou? Foi o médico? O que você está precisando? Eu passei no médico. Tá? Falei, mas o que está acontecendo no momento? Teve alguma questão clínica que você pode me dizer? Você já teve experiência com outro nutricionista? Não, qual é o preço da consulta? Qual é o preço da consulta? Falei, gente, dá para perceber que era uma senhora, né? Bem sem paciência ali. E eu falei logo o preço da consulta. Eu falei, o preço da consulta é X. E ela falou assim, nossa, tudo isso para entregar um cardápio? Aí eu brinquei e falei, não, na verdade esse é o preço da consulta. O cardápio aqui é só um brinde. Porque, cara, o que você entrega na consulta de informação pro teu paciente, cara... Não sabe quando você chega em casa e fica estudando ali. Quanto você leu. Eu lembro de uma resposta da tua esposa para uma pessoa que foi meter um hater na rede social dela, que ela acho que chegou num limite ali e ela falou, olha, deixa eu falar uma coisa para você, você não conhece o que você está falando, a diferença entre eu e você é uma pilha muito alta de livros. Eu achei fantástico, ela precisava quebrar a pessoa daquele jeito. Eu vou usar, se chegar no limite desse eu uso. Mas realmente é isso, você estudou, você passou muito tempo estudando. Você estuda, né? Estuda, a gente não tem como, né, João, parar, né? O André é um cara que tem uma admiração ainda maior minha, porque dá treino, ministra treinos, treina
ele acaba, eu treino às vezes junto com ele, Exatamente. ele ministra as aulas dele para os vários personagens dele, depois ele desce lá, faz o pré-treino dele, come e sobe para a sala de musculação. Geralmente coincide nossos horários. É verdade. Então, o cara não abre mão da vida de treino, entendeu? Isso é muito legal. O cara que é verdadeiro, ele só vai trazer verdade para os outros. Esse é um lema que eu levo para a vida. Você tem que ser verdadeiro, cara. Exatamente. E isso é muito legal, cara. Quando você vê... E além disso, a parte de formação científica. Eu treino todo dia, brother, meu cérebro e meu corpo, entendeu? Todo dia eu tenho minhas horas de leitura, não abro mão disso. A hora que eu chego em casa, eu vou abrir um artigo novo, um paper novo para ler, para me atualizar, para estar na frente, porque eu me cobro isso, eu quero ser o melhor em tudo que eu sempre que eu me proponho a fazer. Eu sei que você faz isso também, né? Então, pô, legal. E quais são os teus... Tem planos aí? O que você está... Eu tenho. Como eu falei, né, eu iniciei uma nova pós-graduação porque eu tenho uma ideia realmente aí de mestrado. Não é por uma questão de ego não, mas é por conhecimento mesmo. E eu acho legal a gente ter um título que as pessoas reconhecem e falam, poxa, olha, cara, ele sabe mesmo do que ele está falando. Eu me desafiei porque eu sei que vai ter uma pancada e vai depender até de algumas outras coisas que eu vou precisar estudar mais aí, o inglês, para dar mais o up aí. Então, assim, eu tô me desafiando nesse sentido, entre outras coisas que ele está pintando junto na minha vida aí, tô associando com os projetos e não dá para parar, né? A gente fala que, por exemplo, a área da saúde é a área das verdades inexatas e transitórias. Tudo muda o tempo todo, né? Algumas coisas, a gente sabe que a base mesmo, sólida, ela se mantém, mas a gente precisa estar sempre se atualizando. Então é uma forma até de eu manter essa continuação do meu conhecimento, me aprofundar mais na bioquímica. Eu falo que quem quer entender realmente o ser humano nessa questão de melhora ali, de questão energética, de melhorar uma performance, de melhorar uma estética corporal, tem que ter como base a bioquímica ali. Eu não abro mão disso aí. Então, assim, eu estou me desafiando realmente em relação ao meu tempo. Hoje que a gente vai começando a atender muito mais, você vê que a agenda vai te tomando e as pessoas assim esperam ser atendidas por você e quando você começa a jogar muito lá na frente, ela fala assim, ó, já tá estrela já ficou mal, já me jogou lá pra frente. Então assim, eu tô ali me negociando meu tempo, mas sempre estudando aí. Uma pergunta capciosa aí, sem questão financeira, o que você prefere, atender ou dar um treino? Ministrar um treino? Olha, eu já amei, cara, amei demais dar um treino, dar treino para as pessoas. E é muito doido isso, que eu tô num paralelo maluco, né? Que outro dia eu tava até conversando com a minha esposa, que eu prefiro atender hoje, tá? Eu prefiro assim, eu prefiro atender mesmo, já respondendo o negócio. Hoje eu amo estar no consultório e estar trabalhando nesse lado, tô apaixonado por aquilo ali. Mas eu falo assim, eu preciso encerrar esse lado aqui para eu fazer outras coisas do consultório e ter mais tempo de consultório, inclusive. E eu falei para minha esposa, caramba, mas eu amo aquela interação com as pessoas ali de manhã. Eu gosto demais daquilo ali. Eu acho que na hora que eu falar assim, ó, pronto, acabou. Puxa, vai ter um pedaço do André ali, daquele lado ali. E eu não sei como é que vai ser. Porque eu amo aquilo ali. Na hora que eu tirar de vez, eu ir para academia somente para treinar, eu não sei, eu ainda mantenho, eu acho que eu não tirei ainda, porque já era para eu ter tirado, porque isso aí tá me segurando um pouco. Mas eu amo atender. Mas eu gosto também ali da parte do treino, não é como era antigamente. Antigamente eu era um alucinado, acho que a gente quando é mais novo, a gente tem um pique, eu chegava na sala da musculação dando estrelinha, era coisa louca mesmo assim, né? Eu cheguei a dar 14 horas de aula por dia, cara, você é doido, foi loucura. Trezão, puta, prazerzaço saber um pouco da tua história, que tem coisa pra caramba pra você falar aí. E, só te desejo mais sucesso. Obrigado, eu vou falar que você brilhe cada vez mais, que a sua agenda se torne cada vez mais cheia. Obrigado que você, mesmo. Seja um cara sempre com esse sorrisão no rosto. É o meu cartão de visita, né, João? Isso é muito bom, cara. Foi isso que, consegui vários parceiros, e um deles aí, cara, foi você. Quando você me fala de eu estar nesse meio e que você está feliz por isso, saiba que você foi uma influência na minha vida para eu estar ali.
Porque, cara, eu sempre... lisonjeado. Eu sou o cara que eu me oriento assim por pessoas que sempre se deram muito bem e fazem um bom trabalho. Quando eu ia lá, eu via você atendendo e aquilo ali me inspirava, cara. E eu falo, cara, que eu tenho um orgulho de ser teu amigo. Eu estava na pós-graduação, né, da Plenitude, e aí o pessoal falava de você quando você estava numa determinada empresa, aí que eu não vou ficar citando aqui, e na época você era o médico de lá e tal, não, ele estava lá na feira, não sei quem lá. Eu falei, pô, o João, pô, ele é meu amigo. Eu falei, João, você conhece ele? Assim, pô, o João é meu amigo, pô, vou na casa dele lá, pô, o João é meu amigo. Então eu tenho uma satisfação disso, cara, de ter aprendido com você, de ser atendido por você, entendeu? E você ter me inspirado ali, cara. Vou te falar que você inspirou muita gente que você nem sabe. Eu tô ali porque tive tempo com você, junto ali de qualidade. Nós treinamos junto um tempo e você sempre me orientava a coisas além daquele momento ali. Eu sou grato pra caramba, João. Essas coisas eu não esqueço. Obrigado. Obrigado por esse momento aqui. Você é um parceiraço. Conta comigo pro que você precisar e o que eu puder ajudar. E o que eu não puder, eu vou fazer o que for possível, irmão. Obrigado, cara. Obrigado a você, irmão, pelas palavras. Tamo junto. Valeu, pessoal.